Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem os seus lugares. Aproveitando a oportunidade, convido os senhores participantes a se fazerem presentes nos primeiros assentos em nosso auditório, para que possa haver uma melhor interação junto com os palestrantes. Aos portadores de aparelhos móveis ou celulares, pedimos a gentileza que durante o evento os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra da tarde, na secretaria do evento. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 8ª sessão técnica com o tema Ação do Tribunal de Contas da União no controle das contas públicas. O excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Alexandre Figueiredo, a acompanhar a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zinler. Por favor. Neste momento convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Alexandre Figueiredo, a acompanhar a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zinler. A palestra será proferida pelo excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Vanton Alencar Rodrigues, o qual convido ao palco, por favor. Podem sentar-se. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Teremos a satisfação de ouvir inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zinler. Muito obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar presente nesse segundo seminário de altos estudos sobre administração pública, e principalmente porque é coordenado pelo ministro emérito do Tribunal de Contas, grande amigo Biratã Aguiar, pessoa a quem tive a honra de acompanhar na gestão do Tribunal de Contas como vice-presidente, quando ele era presidente, e aí sim aprendi a admirá-lo como pessoa humana e como grande agente público, figura de altíssima estirpe. E também tenho a honra de estar ao lado do ministro Alton Alencar Rodrigues, ministro do TCU, também grande amigo, que vai brindar-nos com uma conferência mostrando a sua capacidade, sua inteligência e o que demonstra a sua atuação no âmbito do Tribunal de Contas. Também estar ao lado do conselheiro, que também muito me honra, e é só para expressar nesse primeiro momento esse grande prazer de estar aqui e de compor a mesa desse seminário tão importante. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente ladeado por figuras tão ilustres como o ministro-presidente do TCU, o ministro Zinler, por quem tenho uma admiração. Sou, inclusive, como um estudante de Direito, sou discípulo de algumas matérias da palavra dele e, principalmente, também do nosso convidado de hoje, palestrante, o ministro Alton. E gostaria de saudar a comunidade de controle externo e interno. Gostaria de saudar nas pessoas dos meus ilustres colegas do Tribunal de Contas do Estado, vários aqui, não vou citar nomes, mas também do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios, e estou vendo aqui também com muito gáudio dos
meus amigos da Assembleia Legislativa do Estado, também na CGE, na Controladoria Geral do Estado, alguns amigos, enfim, todos que fazem a nossa comunidade de controle, né? Está ali o conselheiro Novel, conselheiro Benjamin, meu colega Holden Botelho, assumiu agora há poucos dias, né? Do Ministério Público de Contas, da Holden, por gentileza, assumiu há poucos dias, né? O cargo de conselheiro é agora o nosso Benjamin, né? Nosso caçula lá. Bom, me foi incumbida essa tarefa muito feliz de saudar o ministro Walton, apresentá-lo e entregar aqui aliás, me entregaram, eu pedi, e eu não vou ler detalhadamente, ministro, porque a sua folha de serviço, Vossa Excelência, é muito vasta, mas o ministro Walton nasceu em Goiânia, né, e é filho, inclusive, de uma cearense, né, do senhor Wilton Honorato Rodrigues e dona Maria Décia Alencar Rodrigues, que é do Crato, não é mesmo, ministro? Do Crato, quer dizer, o ministro tem DNA cearense, né? Parece que o TCU, ministro, ainda tem DNA forte do Ceará, né? O ministro Biratã está ali para nos apoiar nisso. Então, o ministro Walton tem formação é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, com mestrado em Direito Público também naquela universidade, tem certificado de First e de Proficiency in English na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e tem certificado de aprovação no Cefal, expedido pela Cultura Franco-Brasileira. Além disso, ele tem certificação na participação dos estudos sobre a Constituição Brasileira, bem como hermenêutica constitucional. Aqui, o ministro se destaca muito também pelas suas atividades, né? Ele começou a carreira dele, a vida pública, como chefe de gabinete de juiz ainda do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Depois foi analista legislativo no Senado Federal. Advogou, né, enquanto profissional da área, né? Também é professor de Direito do Distrito Federal, a Universidade, e depois foi aprovado em concurso para ser assessor legislativo da Câmara dos Deputados, mas foi promotor de Justiça. Nós estávamos conversando antes, e ele disse que o Ministério Público atuou em 4 áreas do Ministério Público. Foi promotor de Justiça, lá do Ministério Público do Distrito Federal, depois procurador da República, em Brasília, mas enquanto procurador ele esteve também no Ministério Público Eleitoral, não é isso, ministro? E depois foi para o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, e de onde, claro, saiu para ser ministro do TCU. Então, Sua Excelência já foi procurador regional, chefe, depois regional, procurador, subprocurador-geral e procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e também participou da comissão julgadora do Prêmio Cezedeiro Correia, do Instituto Cezedeiro Correia, é vice-presidente corregedor do TCU de 2005 a 2006, depois foi presidente de 2007 a 2008, antes do ministro Biratã Aguiar. Publicou vários trabalhos, participou de muitos congressos e conclaves. E eu tenho aqui, ministro Walton, uma relação de condecorações e títulos que não, Vossa Excelência, me desculpe, eu vou deixar de ler, porque é muito vasto, e eu tenho certeza que Vossa Excelência guarda todas elas com muito zelo, muito carinho, né? Deve ser um corredor muito grande, porque a lista é muito grande também. Mas, antes de conhecer, eu já conheci o ministro, mas antes de pegar todos os dados do presidente, eu pedi ao ministro Biratã para me dizer alguma coisa sobre o ministro, que ficasse para todos nós como uma saudação de alegria. E o ministro Biratã, vou logo dizer, porque senão
senão pode ele se zangar comigo. Ele disse, e eu coloquei entre aspas, é o goiano mais carioca que mora no Distrito Federal. Isso é verdade, né? Pois bem, mas com um DNA cearense, né? Com a senhora mãe dele, Dona Décia, lá do Cariri. Tenho certeza que o ministro já esteve aqui no Ceará muitas vezes, inclusive em férias, na praia, vai, claro, né, com essa palestra de hoje, mostrar para nós todos ainda o que nós temos muito que aprender no controle externo e bem como no controle interno. A nossa comunidade está fortalecendo cada vez mais o mecanismo de extrato de trabalho também, as técnicas, os procedimentos, e a palestra de hoje do ministro vai, sem dúvida nenhuma, ser um marco para todos nós do controle externo. Então, ministro, era tudo o que eu tinha para apresentar por enquanto. Eu gostaria que Vossa Excelência ficasse bem à vontade para fazer a sua palestra. Obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, muito especialmente o nobre ministro Biratã Guiar, presidente deste seminário, com quem tive o privilégio, por quase uma década, de conviver no Tribunal de Contas da União. Gostaria também de dizer-me honrado com a presença do nosso presidente, Benjamin Zimler, que em breve terá de se ausentar em razão de outros compromissos assumidos no Estado. Também agradecer as generosas palavras proferidas pelo nosso conselheiro Alexandre Figueiredo, que pontifica no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Gostaria também de dizer da minha satisfação de retornar à Fortaleza, belíssima, tradicionalíssima capital brasileira, que nos enche de orgulho a todos nós brasileiros pelas belezas que apresenta e pelo povo que hospeda. Quero também dizer da minha satisfação de estar com vocês participando desse seminário e nessa oportunidade tratar da centenária instituição republicana que é o Tribunal de Contas da União, a que pertenço, que tão e tantos relevantes serviços tem prestado ao país. Poucos dias antes de me dirigir a este evento em Fortaleza, recebi um telefonema de um ministro de Estado sobre obra de interesse do seu ministério, no telefone o ministro parecia extremamente preocupado com os rumos daquela obra pública exposta a partir de uma auditoria realizada pelo tribunal. A partir dos dados que me foram fornecidos pelo ministro de Estado, eu peguei o telefone, liguei para o meu gabinete, já que eu era o relator daquele processo, e verifiquei que o processo ainda não havia chegado ao meu gabinete. Liguei, então, incontinenti, ao secretário de uma secretaria do tribunal chamada SECOB. Esse secretário me informou que o processo já estava pronto, devidamente instruído, ou seja, com todos os pareceres emitidos, e seria encaminhado ao meu gabinete nos próximos dias. Procurei então saber qual era o teor daquela manifestação da secretaria. E o secretário me informou que eram 10 determinações e recomendações ao Ministério tendentes a promover a sanatória, a correção das irregularidades que aquela obra apresentava. Ou seja, não eram questões tão graves, uma vez que poderiam ser adequadamente corrigidas. Imediatamente peguei o telefone e liguei para o ministro de Estado para transmitir as informações que me haviam sido passadas. O ministro de Estado ficou muito satisfeito
e se comprometeu a atender às recomendações tão logo fossem proferidas pelo plenário do Tribunal. Esses pequenos fatos denotam a principal atividade do Tribunal de Contas da União: fiscalização da administração pública. Fiscalização é a primeira palavra referida pela Constituição da República quando trata do Tribunal de Contas da União, quando trata do controle externo. E a minha pretensão aqui hoje, nesta breve exposição, é fazer uma apreciação das atividades do Tribunal de Contas da União, das suas principais competências e atribuições, de forma a possibilitar melhor compreensão institucional e o debate sobre o tema, Tribunal de Contas da União. Mas o que é o Tribunal de Contas da União, TCU? O que faz o Tribunal de Contas da União? Ora, Tribunal de Contas é um juízo colegiado, ou seja, um colégio de juízes que se reúnem 3 vezes por semana para deliberar sobre processos. Ou seja, é um tribunal que delibera sobre processos que têm uma abrangência nacional, que tem, em razão da sua jurisdição, sobre todo o território nacional. É composto de 9 ministros, 6 escolhidos pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República, dos quais apenas um é de livre nomeação e os outros 2 vêm das carreiras do Ministério Público e dos auditores. Dos 9 ministros, os 9 ministros são nomeados pelo Presidente da República, mas apenas os 3 escolhidos pelo Presidente são sujeitos à aprovação do Senado Federal. Então, o TCU, Colégio de Juízes, que se reúne 3 vezes por semana para deliberar sobre processos. Mas que processos? Ora, os processos que lhes são atribuídos pela Constituição e por várias leis do país. Nos termos da Constituição Federal, o TCU exerce todas as atribuições inerentes ao controle externo. E daí surge um paradoxo que eu, desde logo, trago a vocês. A Constituição, no artigo 70, atribui o controle externo ao Congresso Nacional. Mas, na prática, esse controle externo é inteiramente exercitado pelo Tribunal de Contas da União. Ora, se a Constituição atribui diretamente a titularidade desse controle externo ao Congresso, por que ele é exercido por um órgão distinto que é o Tribunal de Contas? E a resposta é muito simples. É impossível a um órgão que tem por diretriz básica o exercício de atividades político-partidárias desempenhar atividades de controle, que são essencialmente, que são naturalmente, que são, na sua própria substância, atividades técnicas. Controle da administração é atividade técnica, é atividade exercida em conformidade com a lei. Jamais pode ser exercitado por critérios político-partidários. É evidente também que, mesmo havendo o exercício dessa atividade sendo inteiramente delegado ao Tribunal de Contas, há uma profunda interação entre o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional. O Tribunal auxilia o Congresso Nacional a controlar os gastos públicos. O TCU auxilia o Congresso Nacional a promover a fiscalização das atividades governamentais. Sobretudo, o TCU realiza todas as auditorias e inspeções que são solicitadas pelo Congresso Nacional. Daí, outra questão: controle externo.
um controle que se exerce de fora da administração para dentro da administração. O controle externo se opõe, de certa forma, ao controle interno. O controle externo é um controle que é exercido pelo Tribunal de Contas da União de forma com plena autonomia constitucional, ao passo que o controle interno é um controle que existe dentro dos poderes da República e é um controle hierarquizado na estrutura da administração pública. As atribuições do controle interno consistem em avaliar as metas, comprovar a legalidade da atuação da administração, sobretudo comprovar, verificar os resultados apresentados pela administração pública e também auxiliar o controle externo no desempenho dos seus mistérios. Então, com isso, nós passamos à análise das principais competências do Tribunal de Contas da União. Na minha opinião, pelo número de processos, pelo número de atividades que acarreta, a principal atribuição do tribunal é julgar contas de administradores e responsáveis. Olha, TCU julga contas, Tribunal de Contas julga contas. A Constituição impõe ao TCU julgar as contas dos administradores e responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. A abrangência desta competência do TCU é máxima. Abrange a administração direta nas tomadas de contas, a administração indireta nas prestações de contas, as sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as fundações. Vejam, senhores, são mais de 8.500 entidades submetidas à prestação de contas perante o tribunal. São mais de 5.500 prefeituras, Brasil afora, que prestam contas ao tribunal. Nós temos mais de 3.000 órgãos federais prestando contas ao tribunal, 26 estados da federação e mais o Distrito Federal. É muita gente, é muita jurisdição do tribunal. Mas Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas, julga contas. Mas Tribunal de Contas não é tribunal que faz contas, muito menos um tribunal de faz de contas, como dizem alguns detratores. É instituição seríssima. O TCU julga contas. Julgar contas é avaliar a utilização, a arrecadação, a guarda, o gerenciamento de dinheiros, bens e valores públicos. Então, por um lado, o TCU julga contas. Por outro lado, os administradores prestam contas de acordo com a lei ao Tribunal de Contas. Prestar contas é demonstrar toda a transparência da gestão, toda a regularidade na condução dos assuntos administrativos pela administração, mediante a apresentação de vários elementos exigidos pelas normas jurídicas. Prestar contas é mostrar que os recursos públicos foram corretamente empregados nas finalidades definidas pelas leis orçamentárias. Sobretudo, senhores, prestar contas é apresentar ao tribunal os resultados advindos da gestão pública. Ora, Resultados são os objetivos fundamentais da administração pública. A administração pública sem resultados é administração falha, ineficiente, incapaz. A moderna fiscalização da administração preocupa-se sobremodo com os resultados apresentados pela administração pública. Ora, o TCU, quando exerce a fiscalização da administração,
Ele não quer saber simplesmente se determinado ato foi praticado de acordo com a lei. Ele quer saber da essência do ato, dos resultados apresentados pelo ato ou a partir daquele ato, para poder corretamente julgar as contas dos administradores públicos. Por exemplo, o Brasil, todos nós sabemos, é um país de dimensões continentais que apresenta inúmeros problemas, regiões, cada região diversa da outra, cada cidade diversa da outra e com problemas bastante específicos. Nós temos, assim, problemas que surgem no norte do país ou no sul do país que são completamente diversos de problemas de outras regiões. Por exemplo, uma endemia que surja em determinada região do país e que é submetida ao crivo, à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nessa compra de vacinas para combater essa endemia, eu não quero saber se aquela compra foi corretamente realizada de acordo com o procedimento licitatório, ou se aquela compra foi corretamente realizada a partir da dispensa de um procedimento licitatório. Eu quero saber se aquelas vacinas tão necessárias numa região do país foram corretamente transportadas para aquela região. Eu quero saber, se corretamente transportadas, se elas foram corretamente embaladas, se elas foram transportadas no gelo, porque se elas não foram corretamente transportadas, elas chegam na região onde existe aquela endemia, aquela grave endemia, sem os seus característicos principais, ou seja, a vacina não opera os efeitos. Eu quero saber se ela foi transportada adequadamente, se foi embalada no gelo para chegar naquela região, e se ela, quando ela chegou naquela região que padece daquelas doenças, se ela foi corretamente aplicada na população. Porque no Brasil, o tribunal lida com situações extremamente graves e extremamente complexas. Assim, às vezes a vacina chega naquela região e é estocada, é guardada e não é aplicada na população. Aí perde o prazo de validade e o gasto público foi inócuo. A endemia continua nos mesmos termos. E mais, quando eu quero saber se os resultados da administração, se aquelas vacinas que foram aplicadas conseguiram debelar aquele surto de doenças infecciosas, se a endemia foi combatida, se o nível de vida da população melhorou a partir daquela política pública. Então, tudo isso é objeto da atuação do tribunal, da fiscalização do tribunal. Então, nós vimos, senhores, que o TCU julga contas e os administradores públicos e responsáveis prestam contas. Qual é o fundamento dessa atuação do tribunal? Por que são os administradores obrigados a prestar contas ao tribunal? Ora, o fundamento é a adoção entre nós do regime republicano a partir de Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, em que Deodoro, além de proclamar a República, adotou entre nós o regime presidencialista e o federalismo no Brasil. República, senhores, vem do termo latino res publica, coisa pública, patrimônio público, que se opõe, por sua vez, ao patrimônio que era do rei, ao patrimônio que era dos administradores públicos. República é coisa que é de todos em conjunto e de ninguém em particular. É uma forma de governo em que o governante é eleito para mandato por tempo determinado. Um dos principais atributos da República, do regime da coisa pública, é a obrigação de todos os administradores que gerem recursos públicos
prestar contas ao Tribunal de Contas. E nós vimos também que prestar contas não é nada mais, nada menos do que demonstrar a regularidade da gestão, a correção dos gastos dos recursos públicos. E o Tribunal de Contas da União, na esfera federal, julga as contas dos administradores e responsáveis por esses bens, dinheiros e valores públicos. Mas não só dos administradores e dos responsáveis. Julga as contas de qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie e administre bens, dinheiros ou valores públicos. Ou de qualquer pessoa responsável por débitos pelos quais a União responda, ou de qualquer pessoa que cause dano ao erário mediante ações irregulares. Todas essas pessoas estão necessariamente submetidas à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Mas, para falar em Tribunal de Contas, em geral, é imprescindível falar também em federação, em federalismo, no federalismo brasileiro. Ora, nós vimos que a federação foi implantada no Brasil desde 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República por Deodoro. E federação, federalismo, nada mais é do que uma forma de divisão de poder no âmbito territorial do Estado. No Brasil, preservam-se para os Estados membros da Federação competências específicas que constituem o núcleo da autonomia do Estado membro. No Brasil ainda, nós temos uma peculiaridade extremamente singular, que é a atribuição aos municípios de personalidade jurídica federativa, ou seja, o município no Brasil, então, o Brasil é o único país em que os municípios são pessoas federativas, fazem parte da federação. No Brasil, cada um dos 26 estados da federação possuem um Tribunal de Contas estadual e também o Distrito Federal possui um Tribunal de Contas estadual voltado ao controle das finanças estaduais e ou municipais. As duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem cada uma um Tribunal de Contas específico para a avaliação das finanças do município. E 4 estados brasileiros possuem, além do Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas com competência específica voltada à avaliação das finanças de todos os municípios daquele estado, que são Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Esses 4 estados têm um Tribunal de Contas para avaliar as finanças dos municípios do estado. O Brasil também adota um federalismo especial, que é um federalismo cooperativo. Por meio desse federalismo, existe a transferência de recursos públicos arrecadados pela União aos estados ou pela União diretamente aos municípios, mediante termos de convênio. Em razão da origem dos recursos públicos, é que se definem as competências. Se a competência é do Tribunal de Contas da União, se a competência para fiscalização é do TCU, ou se a competência é dos tribunais estaduais ou municipais. Se há dinheiro federal, em todos os casos a competência é do TCU. Se o dinheiro é estadual ou municipal, a competência é do Tribunal de Contas do Estado. Os principais instrumentos para a fiscalização dos recursos públicos são as tomadas de contas na administração direta, as prestações de contas na administração indireta e, sobretudo, as tomadas de contas especiais. Ora, as tomadas e prestações de contas
são instrumentos de avaliação das contas anualmente submetidas a julgamento do Tribunal de Contas da União. Elas são apresentadas pelos responsáveis e pelos gestores públicos a cada ano e são submetidas a julgamento pelo Tribunal, pelo seu plenário ou por suas câmaras. Já a tomada de contas especial é um instrumento especialíssimo de avaliação da gestão. Ela é instaurada ou pela administração pública ou pelo Tribunal de Contas da União quando a administração não o faz. Ela tem em vista apurar certas situações que são extremamente gravosas ao interesse público. Por exemplo, nós vimos que numa democracia, um dos atributos essenciais é que a gestão pública tem de ser objeto da prestação de contas. Existem administradores que se omitem nesse dever de prestar contas. E esses administradores estão sujeitos à instauração de tomadas de contas especiais em razão da sua omissão, ou seja, em razão do não adimplemento do dever de prestar contas. Também é instaurada tomada de contas especial sempre que haja danos produzidos ao erário, ou seja, sempre que houver perda, extravio ou outra irregularidade de recursos públicos em relação a recursos públicos causados por ato de gestão, instaura-se tomadas de contas especiais. E essas tomadas são submetidas a julgamento pelo Tribunal de Contas da União. E o julgamento dessas tomadas de contas pela irregularidade acarreta consequências extremamente graves aos gestores. Por exemplo, o julgamento pela irregularidade promove o dever de indenizar o dano causado ao erário. Ou seja, o TCU, na tomada de contas, quantifica aquele dano, verifica qual é o administrador responsável e imputa a ele o débito por aquele dano ao erário. É um dever de indenizar, pode ir a totalidade do dano causado ao erário e também, na tomada de contas, o TCU pode aplicar multa ao gestor de até 100% do dano causado. Ou seja, o gestor omisso que, por exemplo, recebeu recursos de um convênio e sacou esses recursos na boca de um caixa do banco e não prestou contas, ele vai ser condenado a devolver aqueles recursos. Além disso, ele vai ser objeto de uma multa de que pode ir até 100% do valor daquele dano. Além disso, ele pode ser inabilitado para o exercício de cargo de comissão ou função pública por até 8 anos, de 5 a 8 anos. E além disso, todos os anos que nós estamos nas vésperas de eleições, nós nos confrontamos com um problema recorrente, que é a questão da inelegibilidade, em que políticos, muitas vezes tradicionais, são impedidos de participar das eleições em virtude de decisões dos tribunais eleitorais. E o julgamento pela irregularidade das contas, pelo Tribunal de Contas, acarreta essa inelegibilidade, essa impugnação de candidaturas, muitas vezes com vitória bastante certa. Vejam que os números são extremamente graves e falam por si mesmos. Em 2011, o TCU apreciou 2.511 processos de tomadas e prestações de contas. Desses 2.556 processos, 1.392 condenaram administradores irresponsáveis. Foram 2.671 administradores condenados pelo TCU ao pagamento de multas e ao ressarcimento dos débitos. E vejam que desses administradores, esses administradores foram condenados ao pagamento de R$1,5 bilhão
aos cofres públicos, que todos serão processados para devolver estes valores. Então, esses são alguns dados referentes às tomadas e prestações de contas, que talvez seja a primeira das competências do Tribunal. Uma outra competência do TCU que eu gostaria de trazer a vocês é a questão da realização das auditorias e inspeções pelo Tribunal de Contas. Olha, antes de 1988, o TCU não podia livremente auditar a administração pública. As competências do TCU eram extremamente limitadas e restritas a questões de legalidade administrativa. Após a Constituição de 1988, tudo mudou. O TCU passou a poder livremente definir quando auditar e como auditar. Além disso, as auditorias não se limitavam a questões de legalidade administrativa, e elas podiam abranger as entidades dos 3 poderes da República, e mais do que isso, podia abranger também a administração indireta, ou seja, na área de auditorias e inspeções, a Constituição de 88 operou verdadeira revolução no cenário nacional. Então, é interessante também, em relação às auditorias e inspeções, o fato de que o TCU mantém certa interação com o Congresso Nacional, no sentido de definir quais os órgãos que serão auditados. Sobre o tema também interessante, a competência que tem o TCU para afastar administradores que retardem ou impeçam a correta execução das auditorias pelo Tribunal. Sobre o tema, o TCU tentou algumas vezes, utilizando essa competência legal, afastar administradores que não forneciam ao Tribunal os documentos requeridos ou impediam, por alguma forma, o acesso dos analistas do Tribunal, dos auditores do Tribunal, a informações. Todas as vezes que o TCU tentou utilizar essa competência, o TCU foi objeto de ações no Supremo Tribunal Federal que, sob o argumento de equilíbrio, de manutenção do equilíbrio entre os poderes, impediu o afastamento das autoridades auditadas. Então, essas auditorias são basicamente um instrumento que o TCU utiliza no local da administração para verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão da administração pública. As auditorias apresentam 2 grandes grupos: as auditorias de conformidade ou de legalidade, que têm em vista os parâmetros da lei e dos regulamentos da administração, e as auditorias operacionais ou auditorias de resultado. Esse especial tipo de auditoria, auditorias operacionais, são aquelas que visam aferir a regularidade da gestão, mas de acordo com a aferição de padrões de desempenho da administração. Ela avalia os resultados da gestão dos administradores à luz de critérios específicos de economicidade, de eficácia, de eficiência da administração, ou seja, quais são os verdadeiros resultados que daquele órgão promove no seio da sociedade. Então, ao exame da atuação do Estado nas auditorias operacionais, segundo critérios específicos de racionalidade operacional, de eficiência na alocação dos recursos públicos, de eficácia das ações governamentais e, sobretudo, de efetividade real dos programas que são realizados pela administração pública. O TCU realiza por ano aproximadamente 850 fiscalizações em todo o país.
E a cada 6 meses o TCU define autonomamente o seu plano de fiscalização, o seu plano de auditorias. A definição desse plano de auditorias é realizada por critérios essencialmente técnicos, de materialidade, risco e relevância. Materialidade nada mais é do que o montante de recursos envolvidos naquela atuação estatal. Por exemplo, todas as obras a partir de determinado valor serão auditadas. Risco é a possibilidade de haver problemas naquele setor de atuação da administração. Por exemplo, se toda a construção de metrô dá problemas, os metrôs devem ser auditados em todo o país. E relevância poderia ser interpretada a partir de vários critérios. A importância que aquela obra ostenta para a população, ou mesmo se há um clamor público de que aquela obra seja investigada. Em relação também ao tema de auditorias e inspeções, é extremamente importante mencionar que sobre esse tema existe sobre toda a administração pública uma expectativa de controle. A expectativa de controle contribui enormemente para que a administração mantenha o foco de legalidade e um foco em busca de resultados adequados, porque se todos os órgãos da administração podem ser objeto de auditoria, o administrador teme que ele possa ser o próximo, e todos os órgãos estão sujeitos a essa verificação do tribunal. Por fim, em relação às auditorias, eu gostaria de mencionar a questão das auditorias de obras públicas, que são encetadas pelo tribunal a cada ano. O tribunal, nessas auditorias, ele atua por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os critérios e as obras que deverão ser auditadas. Por essas auditorias, todas as obras que são executadas com recursos públicos da União podem ser auditadas, e os resultados são encaminhados à Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. E essa Comissão de Orçamento pode, em vista das irregularidades que certas obras apresentam, decidir cortar recursos públicos para aquela obra, o que implica a adoção de medidas que poderiam significar a paralisação daquela obra pública. E na definição dessas obras, a Lei de Diretrizes Orçamentárias adota critérios também de materialidade, de risco e de relevância. Apenas para se ter uma ideia da dimensão dos trabalhos que são executados pelo tribunal, gostaria apenas de mencionar um único exemplo: o estádio Mário Filho, que todos nós conhecemos como estádio Maracanã, que é objeto de uma profunda reforma, cujo custo era inicialmente estimado em pouco menos de R$1 bilhão, 959, pouco menos de 1 bilhão. O TCU realizou uma auditoria nas obras do estádio Mário Filho e verificou que as obras estavam superfaturadas. Com essa mera auditoria, o TCU obteve reduzir o valor da obra em R$100 milhões. Numa auditoria, o valor cai 100 milhões e a empresa aceita. São coisas, porque é um valor muito expressivo, são recursos muito grandes e às vezes são tratados sem o exame adequado. Nós falamos inicialmente da competência do TCU para julgar contas, falamos um pouco sobre as auditorias e inspeções realizadas pelo tribunal. Vamos falar um pouco agora de uma questão, de outra competência do tribunal, que é uma questão que suscita interesses de todos os servidores públicos, que é a competência para apreciar atos de admissão de pessoal
e para apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões no serviço público. Essa competência do TCU é definida pela Constituição Federal. O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade da admissão de cada servidor na administração, bem como a legalidade da concessão de cada aposentadoria, de cada reforma e de cada pensão no Serviço Público Federal. Isto significa, senhores, que, por ano, o TCU aprecia aproximadamente 40 mil atos de concessões, de aposentadorias, reformas e pensões e de admissões de pessoal no serviço público. Esses 40 mil atos não são atos simples, são atos muito sérios, porque geram despesas perenes para a administração pública. E é um volume de recursos que é acrescido a cada ano absolutamente considerável, ou seja, 200 a 300 milhões de reais de obrigações para o Tesouro a cada ano. E o TCU verifica que há problemas em muitos desses processos e a economia de recursos nessa área é considerável. Mas o tema também apresenta alguns nuances interessantes. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país de dimensões continentais. E a diversidade entre as regiões é imensa. E as diversidades entre as repartições públicas são também gigantescas. A partir de 1992, o TCU determinou que todos esses atos de concessões, de aposentadorias e admissões de pessoal fossem remetidos ao tribunal por meio magnético, ou seja, por meio informatizado, pela internet a partir de programas específicos. Com isso, com a determinação de que a administração passasse a operar por meio de computadores na realização desse serviço, o TCU operou uma revolução dentro da administração no que diz respeito à adoção de critérios, de métodos de informática na gestão do serviço público. E houve uma profunda alteração, porque coisas que eram extremamente simples para algumas repartições, para outras foi um transtorno imenso. Então, mas hoje, toda essa relação, né, na área dessas concessões de admissão de pessoal é feita com toda a administração pública por meio informatizado. Também ainda, em relação a esse tema, convém dizer que todas as vezes que o TCU apura uma irregularidade nessas concessões de aposentadoria, reforma e pensão, o TCU julga irregular o ato e obriga a administração a emitir um novo ato escoimado daquelas irregularidades que foram verificadas. Trato, por fim, de uma quarta competência do Tribunal de Contas da União, que é a questão das denúncias e representações que são submetidas por qualquer cidadão, partido político, associações ou sindicatos ao tribunal. Essas denúncias fazem parte de um amplo processo democrático que se abriu com a Constituição de 88 para fiscalizar a administração pública. Essas denúncias são feitas por qualquer cidadão que tenha um conhecimento de irregularidades na administração pública. São feitas por escrito, devem tratar de matéria da competência do tribunal, devem referir-se a administradores sujeitos à jurisdição do tribunal, devem ser redigidas em linguagem clara e objetiva e devem, sobretudo, apresentar todas as provas e elementos de convicção que permitam ao TCU aferir a irregularidade da gestão de determinado administrador. Em 2011 foram apresentados à avaliação do tribunal quase 200 denúncias e representações
que motivaram a aplicação de multas a aproximadamente 500 gestores públicos. Enfim, com isso parto para algumas considerações. Primeiro, que o tribunal é uma instituição inerente ao regime democrático. O Tribunal de Contas, ou uma instituição equivalente, é exigida a partir da adoção da República e de um regime republicano democrático. E o tribunal tem a pretensão e tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública e para o aprimoramento da cidadania mediante a fiscalização das instituições estatais. A cada ano, o TCU contribui mediante a promoção de expressivos benefícios à sociedade brasileira. Em 2011, foram contabilizados pelo tribunal, mediante procedimento próprio, economia para o erário a partir da fiscalização de 14 bilhões de reais. Vejam, senhores, o orçamento do Tribunal de Contas da União, como um todo, é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nós temos aproximadamente 1.500 analistas, auditores em todo o Brasil e mais alguns 600 servidores de nível médio. Nós temos pouco mais de 2.000 servidores em todo o Brasil e o custo para o erário é de 1 bilhão e 400 milhões. Nós promovemos tudo devidamente alinhavado, assim, todo mediante uma metodologia própria, economias de 14 bilhões de reais por ano, e tudo detalhadamente expresso em documentos de como vieram cada uma daquelas economias em rubricas específicas. Enfim, todo o quadro do Tribunal de Contas da União é arregimentado mediante concurso público de provas e títulos, realizado em todo o país. Então, esse quadro de pessoal do TCU é compartimentado em secretarias, cada uma voltada à fiscalização de diferentes atividades da administração pública brasileira. Por exemplo, nós temos no TCU uma secretaria de obras, composta majoritariamente por engenheiros, muitas vezes com mestrados e doutorados na área de engenharia. E nessas áreas, hoje, nós temos condição de aferir a regularidade de todas as construções, todas as rodovias. Assim, as fraudes hoje estão muito mais difíceis de serem realizadas do que há alguns anos. Nós temos também no TCU secretarias voltadas exclusivamente à tecnologia da informação, ou seja, todas as compras governamentais voltadas à aquisição de equipamentos de informática são fiscalizadas pelo TCU mediante uma secretaria própria, tecnicamente preparada para essas atribuições. É muito interessante que num desses seminários em que estive presente, que tratou desse tema, nós vemos que em alguns países do mundo, 98% dos serviços públicos são prestados à coletividade mediante computadores. É incrível, 98%. Ou seja, se o cidadão quer um passaporte, ele entra na internet e pede o passaporte. Se ele quer uma carteira de identidade, é a mesma coisa. Qualquer serviço público é prestado por computador aos cidadãos canadenses. O Canadá era um país do mundo que prestava mais serviços por meios informatizados. Nós temos também uma secretaria, que é uma secretaria de fiscalização das desestatizações, que arregimenta massa crítica voltada exclusivamente às áreas de desestatização. Por exemplo, concessões de rodovias federais à iniciativa privada, concessões de linhas de ônibus e muitos outros setores.
Embora, assim, o tempo urge, como dizem alguns, embora sejam muitos os desafios enfrentados cotidianamente pelo Tribunal de Contas, nós estamos nos preparando para enfrentar esses desafios e, por esta forma, alcançar nossa máxima pretensão de servir ao país e promover o bem-estar da população brasileira. Muito obrigado a todos. Bom, parabéns, ministro. O ministro gentilmente vai abrir a possibilidade de algumas perguntas, e aí eu vou pedir a vocês duas coisas apenas. Primeiro, objetividade na pergunta, para não fazer delongas. Não é voltado para fazer comentários, é para objetividade na pergunta dirigida ao ministro. Então, eu peço a vocês que sejam objetivos disso. Alguém que gostaria de fazer essa pergunta? Ali, a senhora aqui, tem mais ali. Pedimos Vamos começar por aqui, pela esquerda, tem aquela senhora. Microfone lá, por gentileza. Senhor presidente, eu peço que, por gentileza, faça a identificação por conta da filmagem. Pois não. A pessoa primeiro diz o nome e o cargo ou o órgão. Pois não, senhora? Espera aí. Lindaura Ramiro da CEPLAR. Ministro, eu trabalhei toda a minha vida no serviço público, direcionada também à prestação de conta. E vejo falhas enormes. E eu acho que, por mais que o detalhe que o senhor fez aí, poderíamos ter outras medidas necessárias para que impedisse tanta corrupção em obras, vamos dizer assim, que é só o que a gente ouve falar nos noticiários. E gostaria de saber por que não, nas obras, não existia um conselho da população, da qual está acontecendo a obra, certo? E outra pergunta, eu gostaria de saber se houve alguma obra no Brasil que houvesse devolução de recursos. Pois não. Melhor responder de cada um. Uma pergunta aí, pessoal, uma pergunta. Ela fez 4 perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, dizer que essa manifestação decorre também do sentimento de indignação, do qual também participo e deve ser manifestado. Em relação à adoção de critérios específicos para a fiscalização de obras, como o Conselho Local para verificação, são critérios que podem ser livremente adotados a partir do endosso da ideia pelos governantes locais. Não existem regras específicas em relação ao tema. Em relação a essa fiscalização de obras públicas, eu respondo que sim, recursos são devolvidos ao erário cotidianamente. Eu trago a vocês estatísticas precisas. Há alguns anos atrás, dessas condenações, por exemplo, nós vimos que nas prestações e tomadas de contas especiais, o TCU condenou administradores a devolver R$1,5 bilhão no ano de 2011, só no ano de 2011. Desses valores, eu já tive a grata surpresa de saber que 8% desses valores já estão sendo recuperados por parte do TCU em conjunto com a Advocacia Geral da União. É muito pouco? É pouquíssimo, é um absurdo que só seja isso, mas antigamente era 2%, ou seja, tem havido um progresso paulatino na recuperação de valores públicos. E isso me deixa indignado.
imaginado, mas tem havido progressos. Eu espero que daqui a 3 anos seja 15% e assim as coisas se desenvolvam. Espero ter respondido. Muito bem. O ministro Biratã o ministro pediu para abreviar, porque a programação o tempo já avançou e a programação ainda tem uma programação vasta à tarde, mas facultou ainda uma pergunta e, pela ordem aqui, vou facultar a pergunta a um servidor do TCE, Tribunal de Contas do Estado, doutor João Batista. Só uma pergunta do doutor João, por gentileza. Ministro, João Batista. João Batista, do Tribunal de Contas do Estado. Ministro, eu vou procurar seu objetivo. Em um determinado convênio de um ministério com a prefeitura para a construção de 500 casas populares. A prefeitura apenas executou 250 casas, que foi verificado pelos auditores do Tribunal de Contas da União. Em uma possível tomada de contas especial, como age o tribunal? Pela devolução do recurso em sua totalidade do convênio ou apenas pelos recursos não aplicados? Essa é uma pergunta recorrente em todos os setores da administração. Normalmente, o TCU verifica quais verbas foram efetivamente aplicadas no objeto do convênio. Ou seja, nós temos um convênio que foi executado pela metade. Então, nós temos de ver as causas daquela execução parcial do convênio. Foi culpa do prefeito ou do gestor que aquele convênio foi meramente executado de forma parcial ou foi em razão dos recursos serem absolutamente insuficientes para esse desiderato? Os gestores públicos responsáveis pela construção das 500 casas cometeram irregularidades, porque muitas vezes, embora o objeto do convênio seja a construção de 500 casas, o gestor assinou aquele convênio, mas os recursos eram insuficientes. Agora, se houve desvio dos valores, o gestor pode ser obrigado a devolver o inteiro montante dos valores desviados e pode ser objeto também de multa, ou seja, o gestor pode devolver o valor que foi desviado, além de receber uma multa que pode ser até 100% do valor do dano causado ao erário. A obra que foi recebida vale alguma coisa assim. Agora, existem tantos nuances, tantas situações diferentes. Por exemplo, existem prefeitos que recebem recursos federais para executar uma ponte. Aí o prefeito diz que executou a ponte, mas a ponte foi levada pela enchente. Não comprova que a ponte foi executada. Os técnicos, os auditores do TCU verificam que existem resquícios de obras naquele município, mas as obras não se sabe a origem daquelas obras. O prefeito não presta contas adequadamente daqueles recursos. É evidente que o prefeito vai ser condenado e ele pode ser multado, pode ser tornado, afinal, inelegível pelo Tribunal Eleitoral. Bom, eu gostaria de agradecer ao ilustre ministro Walton Alencar Rodrigues pela sua palestra brilhante, que muito nos ajudou certamente a orientar os nossos trabalhos. Eu deixei de registrar, ministro, no começo, injustamente, a presença do pessoal da Secretaria de Controle Externo do Tribunal, aqui do Ceará, do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria agora de corrigir esse equívoco e, nessa oportunidade que nós encerramos essa palestra, agradecer novamente ao ministro Biratã e ao doutor Sabino Henrique pelo convite, que sempre faz um que eu tenho com muito gosto fazer, e saudar aqui o nosso conselheiro Luiz Sérgio, que é o decano de todos os decanos do Brasil, que deixou recentemente o TCM. Por último, peço permissão, ministro Biratã, para me solidarizar com a comunidade da CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, que perdeu ontem a secretária adjunta, a doutora Lúcia,
resultado de um cateterismo que ela fez. Então, eu particularmente me atinge, porque ela é casada com um primo meu, né? E isso me deixa muito sentido. Mas é um momento, ministro, de muito galo para todos nós recebê-lo aqui, principalmente pelo cabedal que Vossa Excelência representa e também porque é exemplo, né, do ministro Walton, né, que é do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado agora, né, completou o seu quadro como membro do Ministério Público concursado. E registro por último, fazendo um comercial, peço paciência à nossa tribunalista, que o Tribunal de Contas do Estado, através do Instituto Plato Castelo, aí eu não posso deixar de fazer, que eu sou fundador e diretor-presidente tem procurado ofertar à comunidade, oferecer, perdão, à comunidade de controle, tanto interno como externo, cursos de aperfeiçoamento, capacitação, enfim, mas nós estamos batendo forte agora na especialização, temos uma especialização em andamento, em parceria com a Universidade de Fortaleza, coincidência, eu sou professor de lá, mas não é coincidência. Vou dizer já, e esse programa vai continuar. Grande parte dos nossos técnicos já são especialistas, e agora nós começamos um mestrado com o CAEM, o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste, que é uma das maiores referências nacionais e internacionais na área. Mestrado em gestão, em economia na gestão pública. Esse mestrado, inclusive, o Dr. Rubem tem lá no gabinete dele várias pessoas, e nós temos um auditor substituto de conselheiro que é aluno do mestrado, 35 vagas, e nós vamos continuar ampliando esse trabalho. E a exemplo do Tribunal de Contas da União, nós já começamos em parceria com o TCU, o programa de EAD, ensino à distância, não só na área de capacitação, mas também na área de pós-graduação, e em pouco tempo, o presidente Valdomiro já autorizou a construção de um anexo para a criação do nosso NEAD, o nosso núcleo, e nós vamos expandir, e em pouco tempo o Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai ser ponta de lança na questão do ensino à distância, a exemplo, claro, do que aconteceu em Harvard, né? Nós não queremos nos comparar ainda não, mas já conversamos. Tudo começa assim, né, ministro? Mais uma vez, ministro Alto, né, que tem DNA cearense, nosso muito obrigado e um abraço a todos, obrigado a todos os presentes. Bom dia para todos. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 2º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Alexandre Figueiredo, e o palestrante, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Alton Alencar Rodrigues. A cerimonialista fica nervosa com justa razão, porque nós temos mais uma palestra. Eu queria agradecer ao meu amigo Walton Alencar Rodrigues, um dos melhores valores do Tribunal de Contas da União. Há uma constelação que me permitiu seguir esse caminho das estrelas, e ele sempre pontificou com muita seriedade, não só o rigor da lei, mas acima de tudo aquela visão também teleológica. Ele defende princípios. Eu queria fazer um depoimento público aqui. Na área de pessoal, muitas vezes nós divergimos, e foi quando eu aprendi muito. Porque dessa divergência, para fazer a divergência, eu necessitava estudar para poder enfrentá-la.
porque ele se apaixona pelas causas, estuda. O processo dele é um processo, ele sabe realmente em detalhes para discutir. Ele se apaixona. Há poucos dias eu visitando o tribunal, ele me mostrava um voto primoroso, mas ele defendia com tanto ardor como se tivesse sendo o seu primeiro dia no Tribunal de Contas da União. Então esse é o Alto Alencar Rodrigues, que realmente eu quero agradecer a sua presença em nome dos que fazem seminário, do Sabino, meu, de quantos estão trabalhando aqui. Então, Waldo, leve o nosso melhor agradecimento e saiba que a minha admiração continua, não só por sua palavra, mas pela biografia e o histórico da sua vida. E o Alexandre Figueiredo, não precisa dizer, é a tradição que vem do meu saudoso e querido amigo Chico Figueiredo, que se estende a ele e a Tomás Figueiredo, professor da Universidade de Fortaleza e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado.